Boa noite, pessoal. Esse tema, eu gosto muito quando os temas surgem para mim, assim, quando eu vou preparar alguma aula, alguma palestra, alguma coisa, e eles surgem, eles vêm até mim, né? Muito. E quando vem, eu aprendi a prestar atenção, porque provavelmente foi alguma, o acaso não foi. E na segunda-feira, quando eu estava indo até lá o velório do pai do Glauber, nosso querido companheiro aqui, eu aleatoriamente escolhi um podcast para ir escutando. Um podcast tem uma que chama Alma Talks. E esse Alma Talks tem uma. E ali, o Alma Talks ele é do Rossandro, que é um palestrante espírita, da mulher dele, que eles têm o Zen quando dá, mas eles trazem muitos convidados, o Cortella, a Monja Cohen, e é um podcast misturado, que ele é uma plataforma e a professora Luciana Galvão é uma das também que comandam o podcast. E eu adoro as aulas dela, é uma filósofa. E caiu aleatoriamente, eu escolhi lá um podcast dela. E ela foi trazendo algumas provocações que eu falei, puxa vida, isso dá uma palestra. Principalmente porque está muito ligado às discussões que o Espiritismo sempre trouxe. Então vamos lá. Queria aqui trazer para vocês essa reflexão, a IA e o Espiritismo. E quando a gente fala em IA, né, a gente já pressupõe inteligência artificial, mas será que é só isso? Né? Será que vamos dar um passo antes para a gente entender o que, afinal, é a inteligência? Cadê o meu mouse? Aqui. A gente precisa entender o que é inteligência. Para definir o que é inteligência artificial, eu tenho que pelo menos entender qual que é a natural. Né? Não é fácil a gente definir o que é inteligente. No próprio Espiritismo a gente fala que o ser humano, o que nos diferencia de outros seres vivos, é o princípio inteligente. E a Joana de Ângeles é muito feliz nesse ponto. Aliás, toda a palestra é feita com base neste livro aqui da Joana, né, O Despertar do Espírito, da série psicológica da Joana de Ângeles, que é sensacional. Ela fala que a inteligência é o que a gente possui advindo da nossa criação divina. Então, quando Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, ele já colocou no nosso ser, especificamente, a inteligência, que é rudimentar até certo ponto, mas é inata em nós. Ela contém já todas as regras específicas para a nossa evolução. Diferentemente dos animais que não conseguem entender, não conseguem ter essa capacidade, os seres humanos eles têm essa capacidade de ser inteligentes, de se tornar evoluídos nesse ponto. E o que nos diferencia do ponto inicial é esse processo de evolução, de superar os condicionamentos mais primários nossos. Condicionamentos primários esses que representam vitórias naturais, vitórias instintivas. Então, para a gente ter vitórias mais evoluídas, a gente precisa evoluir. Então, basicamente, a inteligência ela é reflexo do nosso processo evolutivo. Quanto mais evoluímos, mais inteligentes somos. Tá, até aí meio óbvio, né? Para entender que para a gente conseguir uma inteligência, eu tenho que estar mais evoluído. Porque eu ganho mais capacidade para isso, né? Mas a gente não vive sozinho. A gente vive em sociedade. E a cada vez que a gente vai criando vínculos nessa sociedade, a gente vai pegando rótulos, como se fossem pequenas identidades, que eu vou pegando
para conseguir viver em sociedade. Então eu vou criando o rótulo de pai, primeiro eu sou o rótulo de filho, de filha, para depois ser o rótulo de amigo, o rótulo de aluno. Eu vou pegando essas pequenas identidades, o rótulo profissional, a profissão que eu tenho, as relações que eu vou criando, todos esses rótulos são pequenas identidades que a gente vai pegando emprestado e grudando como se fosse crachás no nosso corpo para formar o que nós somos. Mas a gente chega num ponto, e talvez esse é o ponto que nós estamos nesse momento, de que essas pequenas identidades que a gente vai pegando ao longo do caminho acabam escondendo a nossa verdadeira essência. Como se a gente tivesse coberto de etiquetas, aqui de rótulos, e a gente acaba confundindo que esses rótulos somos nós, quando na verdade eles são tão transitórios quanto as outras coisas que acontecem na nossa vida. Se a gente tornar isso como definitivo, eles acabam virando uma armadura de rótulos. E não estou dizendo que seja um problema a gente pegar esses, a Joana chama de pequenos adornos de personalidade, porque isso faz parte do nosso pertencimento. Nós somos seres sociais, a gente tem tendência a querer participar de grupo, né? A gente não consegue viver sozinho no mundo. Por mais que a gente tente, por mais que a gente afaste. A Evelyn, que é especialista em lei da sociedade, fala isso. A gente só consegue vencer, a gente só consegue crescer em sociedade. Eu preciso do outro para crescer. Eu preciso da que a gente chama de teoria da comparação, do negativo. Eu preciso entender a atitude do outro para poder discernir o que é certo e errado. Se eu estou sozinho no mundo, tudo que eu estou fazendo é certo. Não tem errado. Tá? E aí a gente vai... Então a gente pega essas pequenas identidades para poder pertencer a algum grupo. Tá tudo bem com isso. O problema é quando elas se confundem com o nosso verdadeiro eu. E aí a gente acaba delegando para o outro essa pergunta. Quem eu sou? Eu terceirizo pegando emprestado uma personalidade alheia. Eu me junto com um grupo e aí eu tenho essa dificuldade de lidar comigo mesmo, e a pandemia foi um exemplo disso. Muita gente teve que se trancar em casa, continuar ali sozinho, com o companheiro, com o cônjuge, com a família, percebendo que não tinha mais distração e ficou e surtou. Quantos casamentos não foram dissolvidos na pandemia porque as pessoas tiveram que conviver com elas mesmas? Não tinha mais fuga. Porque no dia a dia a gente acaba fugindo. Esses dias eu vi na internet da pessoa que foi a terapia, mas que por anos chegava em casa do trabalho todo dia às 6, mas ficava na garagem no carro até às 9, para não poder subir no apartamento e encontrar com a antiga cônjuge. E não percebeu, e acabou criando isso por anos, sem perceber que isso era uma anomalia. Sem ter a coragem de olhar para o fato de frente. Então esse pertencimento, esses rótulos, nós temos que tomar esse cuidado de não esconder isso que nós realmente somos. Essa pergunta, quem sou eu? E vamos se perguntar, fazer essa pergunta para nós mesmos, quem sou eu? Eu tenho certeza que a primeira pessoa vai falar assim, eu sou advogado, outra, eu sou arquiteta, eu sou designer, eu sou psicólogo, eu sou arquiteta. Isso quase vem primeiro, muitas vezes, né? Então, e fica difícil a gente falar, ué, e aí? Quem realmente nós somos? E o ser humano, ele é verbo. Ele é verbo porque ele está em movimento, ele é a ação. Nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações
para ficar paradinho, para ser, para meramente existir. Eu tô aqui para fazer algo, para agir, para aprender, para ir para frente. Então, por isso que o ser humano é verbo, porque ele está nesse fluxo. Se eu estou no fluxo de movimento, eu tenho uma certeza, eu não tenho constância. E tudo que a gente faz é buscar constância. A gente quer fincar o pé no chão, a gente quer criar raiz. É claro, a gente precisa de um alicerce. A gente precisa de base segura, portos seguros, para a gente ter condições de tomar decisões na vida. Mas a gente não pode esquecer que tudo nessa nossa vida é imutável. É mutável, aliás. É transitório. Tudo é transitório nessa vida. Nosso corpo é transitório. A nossa existência é transitória. O nosso nome é transitório. O nosso gênero é transitório. No Espiritismo a gente aprende isso. Nós não sabemos o que nós fomos em vidas passadas, assim como nós não sabemos o que nós seremos nas vidas futuras. Vocês já pararam para pensar que a gente já foi criança, sei lá, 20 vezes na vida? Ou pior que a gente já foi adolescente 20 vezes na vida? Por isso que quando a gente vai carregando esses rótulos, a gente acaba gerando uma sobrecarga. Porque hoje em dia, a gente se apega tanto a esses rótulos que eles acabam virando nossa própria personalidade. E quando alguém chega e discorda da gente, é como se estivesse atacando nós mesmos. Então, defender essas opiniões acabou virando defender a própria existência. E o resultado disso é o fanatismo. A gente tem fanatismo na política, a gente tem fanatismo no futebol, a gente tem fanatismo em tantas outras coisas. Eu não estou falando em paixão, não estou falando em amor por aquilo, que muitas vezes no futebol, por exemplo, existe isso. Eu estou dizendo em defender ideias. Porque extremismo, porque a partir desse ponto ninguém mais debate nada. Porque a maior ofensa que hoje pode ter é alguém ser contestado. Vocês imaginam hoje grupos políticos diversos sentando para conversar um com o outro, sem a necessidade de um vencer o debate do outro. Ninguém está aqui para vencer o outro no debate. Mas a gente acha que é. A gente acha que é uma eterna guerra. Por quê? A gente está sempre na defensiva. Esses rótulos que a gente criou e trouxe para dentro e colocou no campinho, falando assim, isso somos nós, nos faz ficar sempre na defensiva. A gente busca semelhantes que pensam como a gente, para não poder ser atacado, para não poder ser contestado. As relações hoje em dia são muito mais pela necessidade de ter concordância do que de pluralidade de pensamentos divergentes. E isso é muito ruim para o crescimento. Isso é muito ruim para a humanidade como um todo. A gente precisa, a gente falou no começo, a Gi fala muito isso, né? A Gislene, nós precisamos do diferente para poder crescer. E aí a gente entende que o fracasso ele faz parte do que a gente tem. Se tudo é imutável, eu vou fracassar uma hora. E o fracasso ele depende do ponto de vista. De quem? Do ego. É o nosso ego que vai dizer se aquilo que a gente passou é um fracasso ou uma vitória. E a gente não sabe responder isso. Eu lembro muito de uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu saí do oitava série pro colegial, eu vou falar colegial porque na minha época nem era ensino médio. Não, ensino médio, na verdade já era ensino médio. Saí da oitava série pro ensino médio, meus pais tiveram questões financeiras
sérias naquela época e eu fui para uma escola pública. Uma escola técnica, mas uma escola pública. Odiando. Odiando. Eu nunca odiei tanto, assim, com a força que eu tinha ali de alguém de 15 anos de idade estar naquela escola. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida. Mudar para aquela escola. Chegar numa classe da que eu não conhecia ninguém. E ninguém me conhecia. Deixei todos os problemas para trás e comecei do zero ali. Ali que eu me defini como advogado. Ali que eu me defini o que eu queria fazer da vida. Ali que eu tomei decisões muito importantes de crescimento. Eu não sei o que eu seria se eu tivesse continuado, por exemplo, na escola particular até o terceiro colegial. Eu não sei. E nunca vou saber. Mas eu sei que aquela escolha, naquele momento, foi muito importante e me trouxe até aqui. Exatamente neste momento. E quantas vezes aqui? Vamos pensar aqui, ó, todo mundo fazer um exercício. Vocês, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, tinham as mesmas convicções que vocês têm hoje? Tinham? Todas? Não mudou nada? Tirando o Luiz, que tinha um espírito evoluído. Quem aqui? Vou levantar a mão. Quem já mudou de convicção? Alguma na vida? O Luiz já é evoluído. Não, o Luiz já é um espírito de luz. É, mas e quem mudou de convicção? Vamos voltar 20 anos atrás. Naquele momento, vocês não achavam que era a convicção perfeita? Que era exatamente o que vocês acreditavam era a verdade? Que era a absoluta verdade? Que era aquilo que fazia você? E mudou. A gente está aqui para mudar. A gente está aqui para se destruir. Né? A metamorfose ambulante, como diria o Hal Seixas, né? A maturidade da nossa vida é saber exatamente como é que a gente lida com o fracasso. A situação veio. Eu vou defini-la como fracasso se eu definir assim. Se eu entender que eu precisava vencer naquilo. Se eu entender que aquilo é, na verdade, uma oportunidade de aprendizado, eu vou encarar isso como outra coisa. A Lucila está aqui rindo da palestra dela, é justamente esse ponto que ela apontou, né? Eu tive que lidar com aquilo era eu, fazia parte de mim, eu tive que olhar para frente daquilo e dizer, tá, e agora o que eu faço com isso? Jesus fala isso, né? Mostrar a outra face, que é justamente dar outra oportunidade, inclusive para o seu pensamento. Nada tem um lado só da moeda, né? E aí quando a gente pensa no papel do fracasso, a Joana fala uma coisa muito interessante aqui. Ela fala, o ser humano em si mesmo é sempre consequência dos seus atos anteriores. Atos bons e atos ruins. Decisões boas e decisões ruins. Então eu pergunto para vocês acham que as dificuldades são coisas boas ou ruins? Exatamente. O Marcelo tá falando que é boa aqui. Mas na hora você acha que é uma oportunidade de crescimento? Eu preciso sair daquele instante, né? Eu preciso olhar de longe para aquele problema para entender, poxa, no todo até que deu certo.
No final das contas, até que deu certo. Então, as dificuldades, se a gente é formado exatamente de decisões que a gente toma, é, sem as nossas dificuldades, a gente não seria o que a gente é. Porque a gente cresce pela dificuldade. É passando pela dificuldade, passando pela questão que eu tenho que resolver, é que eu vou crescer. Né? Por isso que o ego precisa ser destruído. Ele precisa ser remontado para poder crescer de novo. O eu preciso desmontar às vezes. Imagina que nós fôssemos, sei lá, um prédio. E aí eu estou chegando no plano espiritual, por exemplo. Você acha que lá no plano espiritual Jesus pensou assim como uma infinidade de prédios isolados, cercados? Não. Ele precisa de convivência entre os outros. Eu preciso de conviver. Na verdade, assim, como se a gente fosse um condomínio perfeito. Que eu tenho que conviver com o meu vizinho. Mas tem regras. E aí o interessante, né, o ego ele é destruído, né, por esse arrependimento, reparação e expiação. As fases do ciclo da justiça divina, já ditas por Kardec, né, no livro O Céu e o Inferno. Tem gente que vai lidar com o ego de uma forma diferente. Tem gente que lida com os problemas distintos. Muitas vezes porque, por exemplo, já passou por isso. Já tem um ego amaciado de outras encarnações. Mas às vezes as pessoas têm um ego tão duro que precisa de um choque, precisa de um problema, precisa de uma catástrofe acontecer para poder chacoalhar. Nós somos assim. Não tem certo e errado, não tem mais evoluído ou menos evoluído nesse ponto. Nós somos o que nós somos. E aí eu pergunto, né? Mas e aí? E a IA? E a IA, que IA é essa? Cadê a inteligência artificial? E tá, fizeram os slides. Mas a IA realmente que eu gostaria de trazer aqui não é a inteligência artificial. É a inteligência do amor. Isso é o espiritismo. Eu falei? Vamos imaginar o último exercício aqui, se a gente pudesse olhar no buraco da fechadura. Não, perdão. Porque na inteligência do amor que o espiritismo nos traz, quando eu tiro toda essa poluição desses rótulos que vão sendo criados, quando eu realmente enxergo a essência, né? Quando aqui eu tiro todo aquele, eu enxergo a essência divina, que é o amor. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sois deuses, não é, Marcelo? Marcelo gosta de falar bastante disso. Temos a centelha, que centelha que é essa? Amor. O amor pelo, só por uma pessoa, amor por mim mesmo, não, amor por tudo, inclusive nós, pelas outras pessoas. São diferentes faces do amor, mas é amor. Se a gente fizesse um exercício que eu deixo aqui pro final, se a gente pudesse olhar no buraco da fechadura e espiar por alguns segundos um plano superior. Mas um plano já em outros estágios, no próximo estágio evolutório, talvez num plano mais superior, ali no plano onde Jesus está. Pudesse espiar ali por 2 segundos. A gente encontraria ali ilhas de amor, ilhas de egoísmo. A gente encontraria ali atitudes egoístas, atitudes isoladas,
ou a gente encontraria atitudes coletivas, espíritos que pensam basicamente no coletivo, no amor fraterno. É isso. Seria a verdadeira. A inteligência que guiasse naquele momento seria a inteligência do amor. Então era isso, essa reflexão aqui, essa pegadinha de plot twist que eu queria trazer aqui para vocês, gente. Essa é a nossa reflexão. Muito obrigado.